Hoje a reflexão vai mexer com a cabeça e o coração. Ateu, graças a Deus. Que isso, Saião? Pois é, quer saber mais? Acompanhe a nossa mensagem, a nossa reflexão bíblica aqui na IBNU. Não se esqueça, aperte o sininho, inscreva-se no canal, indique para os amigos. IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. Seja bem-vindo a mais um momento especial de meditação na Palavra de Deus, na reflexão bíblica para encaminhar na boa direção a nossa vida. E hoje nossa reflexão vai ser um tema um tanto quanto assim que chama a atenção. Ateu, graças a Deus. Que história é essa, Saião? Como é que é mesmo? É ateu, graças a Deus? Pois é, até agora acho que ninguém entendeu. Como é que fica essa questão? Então, para começar a falar sobre isso, e você sabe, esse é um tema importante porque na história humana nunca houve assim um fenômeno de ateísmo tão prevalecente como em nossos tempos, e especialmente em alguns ambientes do nosso mundo, especialmente no nosso mundo ocidental, né? Olhando especialmente para a Europa, né? Alguns ambientes também na América do Norte, em outros lugares também na China, no Japão. Em alguns ambientes assim, o ateísmo tem sido muito prevalecente, né? Estatísticas recentes mostravam que lugares como Bélgica, Estônia, República Tcheca, Suécia, né? Lugares assim de muitas pessoas sem qualquer interesse em religião. Às vezes nem todo mundo é ateísta. E isso também chama a nossa atenção porque recentemente, conforme o censo brasileiro de estatística religiosa, nós tivemos um número acentuado de pessoas sem religião, envolvendo, né, gente que não frequenta qualquer ambiente, não se identifica com nenhuma religião, e pessoas de perfil ou agnóstico ou ateísta. Né? Para a gente entender bem, o agnóstico é aquele que entende que, embora seja possível haver alguma divindade ou alguma força espiritual por trás da realidade imediata, nós não temos condição de saber nada a esse respeito. Por isso que ele é um agnóstico, acha que não se pode conhecer. O ateu já é aquela pessoa que apresenta uma convicção de que não existe, não pode haver qualquer divindade, especialmente em função dos problemas presentes no mundo. E há outras pessoas que não são nem ateístas, nem agnósticos, mas que são pessoas decepcionadas com o ambiente religioso e não se identificam com nada. Então nós temos esses três elementos que perfazem um pouco mais de 9% da população adulta do contexto brasileiro. Mas olha que coisa interessante, eu achei aqui um texto que merece a nossa consideração para falar nesse assunto, quando a gente lê o Salmo de número 14, que fala: para o mestre de música, Davídico, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram os atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se regozijará. Muito interessante e especial esse salmo.
que é um salmo especialmente, né, está no começo do saltério, e é interessante que ele tem um salmo muito parecido, um salmo irmão, né, que reproduz a maioria dessas palavras lá no segundo livro dos Salmos, né, na segunda parte de Salmos, Salmo de número 53. E quando a gente fala sobre, por exemplo, ateísmo, a gente precisa ter um certo cuidado aqui, então preste atenção. O ateísmo no seu sentido filosófico, da maneira como ele é apresentado hoje, que tem como talvez um dos seus maiores expoentes, um estudioso alemão chamado Ludwig Feuerbach, né? Além de muitos ateus históricos confessos, como François-Marie Arouet, o famoso Voltaire, né? E outros como Sigmund Freud ou Karl Marx, algumas pessoas que explicitamente tiveram uma relação muito difícil com a experiência religiosa institucionalizada e desenvolveram, vamos dizer, um ateísmo. E Feuerbach, por exemplo, dizia que Deus é apenas vamos dizer, a construção psicológica de todos os desejos e anseios humanos, né? Então Deus não criou o ser humano, ele dizia, o ser humano criou Deus em função das suas necessidades. Então esse ateísmo explícito, filosófico, assim, da maneira que nós temos na cultura secularizada, moderna, pós-racionalista, nunca existiu na história humana. Existe lá alguma coisa um pouco embrionária na Grécia Antiga, mas nunca com esse tipo de constituição. Então, pensando nessa proposta filosófica de tentativa de interpretação da realidade, é claro que a Bíblia não trata de ateísmo nesse sentido, porque esse tipo de concepção não existia no mundo bíblico, você não encontra paralelos, né? Não há uma proposta propriamente de tentar analisar os problemas do mundo, né? Analisar, vamos dizer, alguma evidência factual, assim, objetiva, concreta da divindade e argumentar por caminhos filosóficos ou científicos para tentar dizer que a hipótese de Deus não faz sentido. No entanto, é curioso que existe um outro elemento aqui que faz parte dessa discussão, que tem a ver com essa frase muito interessante que aparece no Salmo 14 e que vai nos ajudar a entender esse cenário. Porque o que acontece com muita gente de perfil religioso, ou de contexto cristão ou evangélico, é que para algumas pessoas, tipo, um ateu é um tabu, né? Ixi, essa pessoa aqui, ele é tão ruim da cabeça, ou é tão perverso que nem Deus ele acredita, sei lá o que ele pode fazer, né? Ou até mesmo uma ideia assim, olha, o ateu é um caso perdido, né? Não adianta nem te fazer nada, porque o cara não é que ele não crê em Jesus, nem Deus ele não aceita, então é mais complicado, né? Ou até mesmo um estereótipo, assim, que a pessoa até evita, não chega nem perto, assim, porque, né? Então, como é que a gente lida com isso? Porque, na verdade, a proposta do Evangelho, que envolve a sua missão, ela estende a sua maneira de apresentar a fé para todo tipo de pessoa. E então, a gente começa a ver o seguinte, o que o Salmo 14, na verdade, está falando, se ele não está falando do ateísmo filosófico que a gente tem nos nossos dias. E o que ele diz? Ele usa uma expressão, né, que é um salmo que tem uma característica muito semelhante à literatura sapiencial, né? Ele fala do tolo, né? Diz o tolo no seu coração. E aqui é importante, porque quando você ouve a palavra tolo, você fala, ixi, já começou ofendendo. Então, pessoal, devagar, calma, não é bem assim. Tolo. No pensamento bíblico é a ideia de uma pessoa inconsequente. Ele não está chamando um indivíduo de burro, não está dizendo que ele é nada inferior, é uma pessoa que não age levando em consideração uma série de elementos evidentes à sua volta. Então o tolo, né, é a pessoa que entra por um caminho sem
a devida reflexão. Então ele diz que o tolo no seu coração diz: Deus não existe. Ou, conforme algumas traduções, né, diz não a Deus. E aí diz o quê? Eles se corromperam e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Então o texto está falando de uma situação social de opressão. Parece, pelo cenário, o salmo é chamado davídico, parece que no cenário existe ou algum tipo de opressão dentro do próprio ambiente da sociedade antiga de Israel, ou em algum momento nós temos invasores, pessoas que estão oprimindo as pessoas de modo que eles estão numa situação de sofrimento. E aqui a pergunta é: que quer dizer Deus não existe nessa frase? É que essas pessoas que estão praticando o mal e se aproveitando dos outros, eles estão pensando o seguinte: nós não teremos quaisquer desdobramentos ou resultados negativos do que estamos fazendo. Por isso é que ele é chamado de tolo, porque é como se a gente estivesse dizendo assim, olha só como essas pessoas são inconsequentes, achando que Deus jamais vai interferir em nada da maldade que elas estão fazendo. Então, o contexto aqui é o que a gente pode chamar de um ateísmo prático. E aí a gente começa a levantar a questão qual é a razão por que várias pessoas questionam e rejeitam a ideia de Deus ou da ação de Deus no mundo? Há vários motivos por que alguém faz isso. E um motivo aparece aqui, que é exatamente a ideia de que alguém que se sente culpado, alguém que realmente está fazendo mal, vai ter um movimento psicológico na cabeça dizendo assim, não é possível que vai dar ruim para mim. Mas estão dizendo que existe um Senhor do universo. Estão dizendo que o Criador do universo, mais cedo ou mais tarde, vai levar as pessoas a assumirem as consequências dos seus atos e das suas escolhas. O que a pessoa diz? Não, isso não existe. É nesse sentido em que ele nega o possível agir divino. Então, o que diz o texto aqui? Que eles então se corrompem e cometem atos detestáveis, e aí o texto vai mostrar um momento quando essa realidade está presente de maneira marcante na sociedade. Não há ninguém que faça o bem. Então veja que coisa interessante. A gente diz assim, nossa, antigamente as coisas eram diferentes, as pessoas eram mais legais, olha como o mundo está piorando. Hoje, nossa, eu estava assistindo na televisão, acontece cada coisa hoje que nunca aconteceu. Pessoal, não é assim. Os seres humanos sempre foram seres humanos, sempre tiveram os seus problemas, as suas dificuldades. E aqui fica claro, que o texto fala das atitudes perversas presentes na sociedade desde os tempos antigos. E aí, numa oposição a essa ideia de que Deus não se importa e que Ele nunca vai fazer nada, o texto diz que o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens na busca de pessoas justas, para ver se alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. E aí, o que acontece? A questão que precisa ser percebida é o tamanho do problema que a gente enfrenta na realidade humana. Vocês sabem que a tradição cristã, a tradição judaico-cristã sempre focalizou uma coisa que algumas pessoas têm horror de ouvir, assim, que é a palavra pecado. O pecado que é a transgressão da lei, o pecado que é a prática do mal. Então as pessoas ficavam assustadas, mas se a gente for objetivo e sincero, veja a história humana, ela é marcada por tantos descaminhos e ações assim terríveis por causa do problema que atinge todos nós. É curioso que mesmo que muitos seculares tenham questionado a ideia de pecado, e houve um momento na história que as pessoas até imaginavam, sonhavam com um ser humano que originalmente era tão bondoso, e os escritores
não cristãos existencialistas mostravam com muita clareza a condição humana com a sua realidade, vamos dizer, moralmente absurda, né? As contradições, os sentimentos, os devaneios, os maus desejos, né? Se você for ler, sei lá, autores de perfil existencialistas como Jean-Paul Sartre, ou mesmo Heidegger, né? Você vai ver essa percepção da condição humana na sua limitação, e mais ainda, de maneira magistral, você pode ver isso nas obras de Kierkegaard. E aí é interessante que é isso que aparece no texto aqui. Ele diz, olha, quando Deus passa a sua régua e ele olha lá de cima, todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, no sentido pleno, perfeito, né, a verdade é essa. E esse salmo, ao dizer isso, tem uma coisa interessante, porque é a pergunta que a gente levanta. Quer dizer, se Deus sabe de tudo e ele tem o poder, como assim a coisa está rolando solta e Deus não interfere? Quando você faz essa pergunta, você imagina o seguinte, tem um indivíduo aqui, outro lá, fazendo uma barbaridade, e Deus está vendo o mundo funcionando normalmente, então ele deveria pegar esses que estão fora da curva e resolver essa parada agora. Mas a coisa não é assim. Olhando sob a perspectiva divina, está tudo desarrumado e fora do lugar. Por isso Deus mostra a sua paciência, por isso a justiça completa não se manifesta de imediato, e por isso existe uma expectativa de que no momento em que a redenção divina se manifestar na sua plenitude na história, a gente vai ter um caminho diferente. Então não é que só existe alguns malfeitores. A situação é de necessidade maior. E é difícil a gente olhar para o nosso mundo, especialmente nos dias de hoje, e não reconhecer essa condição. E aí o texto começa então a confrontar os que se voltam diretamente para o mal. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Está vendo que coisa interessante? Aqui você tem a perspectiva desses que são opressores dos mais frágeis aqui. E eles atacam, devoram, né, o próprio povo na linguagem metafórica aqui e, claro, não clamam pelo Senhor. Então você vê mais uma vez a manifestação desse ateísmo prático, né? Quer dizer, eles não acham que devam ter Deus no seu radar. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio do justo. Ou seja, apesar disso, esse pessoal vai se assustar, né? Porque vai chegar uma hora em que a intervenção divina vai chegar e ela está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Interessante, né? Essa ideia da palavra pobre, a pessoa que se refugia em Deus. E é curioso, né, que eu acho assim um elitismo terrível, né, de muita gente ao até desprezar quando vê que a maioria das pessoas vulneráveis e pobres que estão de frente da sua condição limitada e se voltam para Deus e encontram um caminho diferenciado na fé, muitas vezes são, inclusive, ridicularizadas por causa desse comportamento, né? A gente sabe que muitas sociedades muito abastadas e que se colocam numa posição de estar num piso superior é um ambiente onde muitas vezes a relação com a fé se mostra mais distanciada. E então o salmista termina com uma oração esperançosa no final, dizendo: há um desejo se de Sião viesse a salvação para Israel, porque Sião é um nome, né, poético que envolve Jerusalém, faz referência ao templo do Senhor. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Termina o salmo com uma palavra de esperança, a despeito daqueles que parecem não colocar nenhuma fé em Deus. Mas quando a gente olha para a Escritura como um todo, a gente vai ver que essa questão de ter dificuldade com a fé em relação à pessoa de Deus, que tem a ver com essa discussão sobre o ateísmo, ela não se limita a esse ateísmo prático,
fanático que tem origem moral. Daí os religiosos têm que ser um pouquinho mais pacientes para entender que esses elementos de descrença, eles não são necessariamente sempre a mesma coisa. Quer ver que coisa interessante? A gente vai ver cenários, e aqui eu acho que isso engloba uma parte daquilo que envolve uma situação de ateísmo, quando você lê, por exemplo, um texto como segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, né? Ele diz o seguinte a partir do verso 3: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, está formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados por fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então, ele vai dizer isso, mas vai ressaltar que surge um grupo de pessoas que estão escarnecedores zombando. E aí é uma coisa curiosa, né? E que para mim chama a atenção, é o que a gente pode chamar de uma militância ateísta ofensiva. Então, assim, uma coisa é quando o indivíduo faz uma avaliação racional da realidade, e aí ele diz assim, olha, tem tantos problemas no mundo, tem tantas coisas sem resposta, eu não consegui identificar uma palavra, algo concreto, algo objetivo, um argumento que me convença da existência de Deus. A outra coisa é o tipo de ateísmo ressentido que você percebe, né? O texto aqui fala que esses que estavam questionando a realidade da palavra divina e as suas promessas, estavam seguindo suas próprias paixões, seus próprios sentimentos fortes. E me parece, pelo menos na minha experiência, que muitas pessoas que eu encontro que têm uma relação de revolta contra a religião institucionalizada ou têm uma atitude assim desse tipo mais agressiva, parecem mostrar que você tem um ateísmo totalmente diferente do tipo que a gente vê descrito, por exemplo, no Salmo 14, no Salmo 53. A pessoa desenvolve uma relação complicada com a fé que tem a ver com elementos afetivos na construção da sua história, né? E até porque você deve pensar, se alguém de fato estudou, avaliou a realidade e entende que Deus não deve existir, a gente pensa por que razão uma pessoa vai desenvolver toda uma militância agressiva contra uma realidade que ela tem certeza que não existe. Parece não fazer sentido. É como se eu falasse assim, olha, Sayão, você acredita em duende? Não, duende não existe. Aí eu falo, não, pessoal, olha, esse duende não existe, eu vou provar para vocês. Quer dizer, se alguém começa a tentar dizer para você que o duende não existe, que o Papai Noel não é verdade, e faz toda uma militância em torno disso, você diz, essa pessoa é maluca, como assim ele está lutando contra uma coisa que ele sabe que não existe? Então é curioso como existe gente numa militância lutando contra algo que ele tem plena certeza que não existe. Isso não parece ser muito compreensível no meu ponto de vista. Mas é curioso que nós temos outras questões em vista que parece de uma outra maneira. Há pessoas que se colocam numa posição agnóstica ou ateísta, e essas pessoas não são assim militantes agressivos. E nem são pessoas que estão refugiadas numa ideia de que Deus nunca vai fazer nada porque elas estão entregues a um descaminho moral. Tem pessoas que parecem mesmo dizer o seguinte, olha, parece que eles estudaram muito ciência, estudaram muito filosofia e analisaram a realidade à nossa volta e disseram, olha, parece difícil comprovar de maneira concreta que Deus não existe, então para mim esse assunto é irrelevante. E quando a gente estuda muito
e se torna mais intelectual, a gente percebe que esse negócio de religião é uma coisa que tem a ver com cultura, com fragilidade psicológica, fragilidade social. A coisa não é bem assim. Pois é, sinto dizer, mas não é bem o caso, né? Porque até tem uma frase interessante, né? Que a gente tem assim de alguns estudiosos que diz assim: quando a pessoa estuda um pouco de ciência e filosofia, não é difícil que ele tenha uma convicção ateísta. Mas se ele estudar mais e se aprofundar e ver os limites da investigação racionalista da realidade e os limites de uma metodologia científica, ele vai pensar diferente. Tanto é que a gente tem estudiosos de ponta, de grande importância na história da ciência e da filosofia, que eram pessoas profundamente religiosas e apaixonadas pela fé. A gente poderia aqui citar, né, nomes de expressão, por exemplo, como o famoso matemático, filósofo Blaise Pascal. Né? Leia os pensamentos de Pascal para você ver a grandiosidade do pensamento daquele homem. O principal filósofo que dá início à era contemporânea, na perspectiva existencialista, Søren Kierkegaard. Mesmo estudiosos, por exemplo, como o homem que é o pai do projeto Genômano, Francis Collins, né? Ou seja, você tem muitos cientistas. Então essa ideia de que pessoas religiosas são pessoas de perfil cultural limitado, ela simplesmente não corresponde à realidade. Aliás, algo curioso que surgiu agora no recenseamento brasileiro é que o índice de ateísmo, o índice de analfabetismo entre ateístas e não religiosos e evangélicos é praticamente o mesmo. Então isso coloca em xeque essa ideia de que pessoas inteligentes e intelectuais são pessoas sem fé, porque eles entendem melhor a realidade. Quem estuda um pouquinho mais da história da filosofia vai ver que essa questão que envolve o sagrado, né, tão bem estudado por pessoas como Rudolf Otto, Mircea Eliade, essa dimensão da fé que é inerente ao ser humano, ela não é um atraso de vida, ela é uma resposta diante desse fascínio de uma realidade metafísica que está presente na experiência humana e encontra um eco no coração dessa pessoa. Inclusive, eu queria até aqui aproveitar para ler uma frase tão especial de um grande ser humano chamado Viktor Frankl. Eu me lembro, né, da sua frase extraordinária quando ele faz referência a Deus. Olha que coisa interessante. Para Viktor Frankl, o sentido da vida assume uma dimensão transcendental percebida a partir de uma interioridade onde se dá o conhecimento de Deus. Esse caminho para Deus tem caráter ontológico, ou seja, o ser humano se dá conta de um sentido mais originário da vida, se percebe referido a um horizonte último que o envolve. Não sendo a origem de si mesmo, o homem está referido a um mistério maior. Ele se vê com uma demanda metafísica, pois a vida não se restringe à dimensão físico-biológica, psíquica. Essa demanda se revela ao mesmo tempo teórica e afetiva. No fundo do nosso ser, há uma nostalgia que só pode se referir a Deus. Vou repetir. Esse homem que sobreviveu aos campos de concentração nazistas se tornou um dos maiores estudiosos da alma humana. No fundo do nosso ser há uma nostalgia que só pode se referir a Deus. Essa nostalgia se insere na dinâmica do desejo e confere à vida relevância metafísica, partindo do desejo e emoção que projeta o ser humano para fora de si mesmo. Podemos chegar à dimensão transcendente. Uau! A contribuição de Frankl é extraordinária e a gente começa a ver na complexidade da experiência humana a dimensão da fé. Agora, que coisa interessante. Ao contrário do que muita gente imagina, se você lê os textos bíblicos com atenção, a gente vai encontrar um negócio muito curioso e diferente.
nós vamos ver os protagonistas da fé apresentando uma série de orações, cânticos, poesias, palavras, mostrando a sua fragilidade na hora de lidar com a fé. Então, não pense que dúvida e questionamento é privilégio ou é patrimônio de agnósticos e não religiosos e ateus. Não! Na Bíblia você vê o tempo todo essa realidade. Então existe, vamos dizer assim, o que a gente pode chamar de um questionamento legítimo em relação a Deus que faz parte da própria dinâmica da fé. Não é exatamente um ateísmo bíblico, assim como parece ser uma contradição, né? Como eu já tenho alguns conhecidos meus que brincam e falam, eu sou ateu, graças a Deus, né? Porque na prática a pessoa vive num ambiente onde essa relação com o divino se manifesta de uma forma ou de outra. É curioso que você vai ver na Bíblia as grandes questões de pessoas que chegam diante de Deus e diz, por exemplo, como Abraão, por acaso não fará justiça o Deus de toda a terra? Quer dizer, está dizendo que Deus não é justo? Será que ele parece com o Salmo 14? Você vai ver, né, questionamento, pega Jacó no seu momento difícil e dizer, Senhor, se o Senhor for comigo e realmente fizer isso, quer dizer, cheio de dúvida. Você vê o salmista escrevendo, né? Porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, tentando se convencer que ele deve esperar em Deus. Você vê Jó passando pelos momentos mais difíceis e sem entender nada do que está acontecendo. Então, olha que coisa curiosa. E eu acho a coisa mais extraordinária e fundamental é quando você vê. Alguém chegou para mim esse dia e falou, Sayão, se eu estivesse lá com Jesus, tivesse acompanhado tudo, olha, seria outra realidade. E eu fico perguntando, será mesmo? O nosso amigo Tomé, que mandou um abraço para todo mundo, ele estava lá e Jesus falou tudo. Jesus disse, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser aprisionado, eu vou passar por isso, e então o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos líderes religiosos, e ele vai ser julgado, e ele vai morrer, e ele falou da sua morte e ressurreição, e olha, ninguém levou o negócio muito a sério. E quando as mulheres tiveram a primeira confirmação da ressurreição e saíram dizendo, né, os próprios discípulos disseram que, o texto diz que eles não acreditaram nas palavras dela, porque aquilo parecia uma loucura, olha que coisa. E o próprio Tomé, quando foi colocado em xeque, o Tomé vira, né, como a gente vê lá em João 20, ele vira e diz, eu não acredito de jeito nenhum. Seria o Tomé, São Tomé, o padroeiro dos ateus? Eu não acredito de jeito nenhum. E é interessante a maneira como o texto bíblico trabalha isso. Quando Jesus se apresenta e se mostra ressurreto e eles estão, né, ali com medo, fechados, com as portas fechadas, Jesus aparece no meio deles e mostra os lugares marcantes da sua crucificação, e ele vira para Tomé e diz, olha, está aqui as minhas mãos, está aqui os sinais, coloca a mão aqui do meu lado. Você sabe que coisa interessante que chama a minha atenção? É que Jesus não repreendeu Tomé. Tomé, que absurdo, você se desviou para o ateísmo, para a descrença, e olha aqui, eu vou te dar um tratado para você entender a teologia de maneira adequada. Jesus nem repreende Tomé, dizendo, puxa, mas que vergonha, Tomé, você, uma pessoa que conheceu a verdade, fez isso e tal, né? Mas Tomé, eu não avisei você, Tomé, olha, como castigo de Deus, agora você vai passar por isso, por isso. Nada disso acontece. Jesus permite que Tomé vá lá e coloque a mão, veja de perto, tire as dúvidas e apenas diz para ele, olha, deixe de ser descrente e passe a crer agora diante das evidências. O que mostra para a gente uma coisa interessante e que deve ajudar a pessoas mais religiosas ou que estão nas igrejas a entenderem que muitas pessoas passam por crise de fé e que isso é normal na caminhada da vida.
Você vai ver isso na história de pessoas do Antigo Testamento, você vai ver isso na história dos discípulos, você vai ver isso na história de Tomé. E nesse sentido, a nossa atitude não precisa ser uma atitude agressiva, não precisa ser uma atitude de acusação, porque quando a gente começa a pegar pesado com alguém, a gente revela a nossa insegurança. A gente revela que a gente não está tão convicto assim, que a gente precisa se debater para provar que a gente está certo. E é interessante a maneira suave, extraordinária e magistral em que Jesus trata o coração de Tomé. E você sabe o que eu descubro numa história dessa? Na minha opinião, na minha experiência, no meu estudo da Bíblia, meu encontro com pessoas de tudo quanto é lugar desse mundo, para mim, uma coisa ficou clara. Quem nunca duvidou, nunca acreditou de verdade. Porque as pessoas sinceras e honestas, quando leem a Bíblia, quando pensam em Deus, olham para a sua vida, elas vão passar por dúvidas e crises, por grandes desafios. E nessa hora elas abrem o coração. Por isso que você tem salmos de lamento, você tem orações doloridas, você tem até palavras de confissão que não apresentam esperanças profundas, como é o caso, por exemplo, do Salmo 88, mas você vê um caminho, um amadurecimento, um desfecho na vida em que tantas pessoas chegam à fé de uma maneira muito especial. Na minha experiência, eu tive a oportunidade de conversar, interagir e mostrar um coração aberto com pessoas sem religião, sem perspectiva de fé, com dúvidas sinceras, às vezes de uma maneira um tanto dolorida, machucada e agressiva, mas que depois de um certo tempo algumas coisas foram meio que iluminadas no seu coração. Então, para aqueles que conhecem a fé e têm experimentado, em primeiro lugar, ame todas as pessoas, inclusive pessoas seculares, ateístas e pessoas que têm dificuldade com a fé. Em segundo lugar, você que crê, ore por essas pessoas no secreto, no seu coração e apresente-as diante de Deus. Em terceiro lugar, em vez de entrar num debate de multiplicação de palavras, não faça isso só se abrir um caminho de uma conversa promissora com essas pessoas. E em quarto lugar, mostre o Evangelho na sua vida. Sabe como é que a gente faz isso? Não só proclamando essa mensagem de maneira natural, através de tudo que a gente faz, mas mostrando como a graça de Deus, o Evangelho de Cristo, faz diferença na nossa vida. Quando a gente sai de cena e o Evangelho tem poder, e a nossa vida se torna canal de bênção em favor dos outros, quando a gente faz o bem sem olhar a quem, não há ninguém que não seja tocado por essa atitude. Eu passei momentos difíceis na minha vida. Há poucas semanas atrás eu achei que eu talvez fosse morrer. Eu tive um AVC, eu não sabia o que ia acontecer, eu achei tão legal, uma experiência tão extraordinária quando alguém me escreve dizendo: olha, eu sou ateu, gosto muito de você e eu não sei o que dizer, mas eu estou pedindo, para você ficar bom, para que você continue ajudando as pessoas que você pode. Aí eu pensei, com certeza, aqui está um ateu. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida e abençoe o seu coração neste dia.